É sempre bom compartilhar algo do Senhor com os irmãos, né? Com as pessoas. Me sinto muito à vontade de estar aqui. Amém, Alex. Tudo bom? Amém, Rebeca. Vixe, quanto tempo, né? Saudade. Me sinto muito à vontade de estar aqui, poder compartilhar com vocês algo do Senhor. Não tenho nunca a pretensão de ser um exímio expositor da palavra, um pregador, mas é compartilhar aquilo que Deus tem dado para a gente. Deus tem dado para mim, na comunhão com Ele, na leitura da palavra, no estudo da palavra. E eu gostei muito de ter recebido Mateus 6 para poder compartilhar com vocês, porque quem me conhece sabe que eu sou prático. Meu negócio é o que eu vou fazer com isso, né? Eu sempre quero saber o que eu vou fazer com tudo isso que está sendo dito, com isso que está sendo falado, com isso que está sendo entregue. E Mateus 6 é um capítulo de prática. Vocês viram Mateus 5, que é um capítulo de muito ensinamento, muita doutrina. Jesus, ele pontua as coisas e diz o que é o que. Então, as bem-aventuranças. E ele vai ensinando sobre as coisas, sobre a própria lei, né? Ele vai elevando o nível da lei em forma de ensinamento. Ele traz um novo ensinamento, uma nova doutrina, que estava muito além daquilo que se ouvia naquela época. Então, Jesus, como um mestre, ele trouxe ensinamentos elevados. Mateus capítulo 5 é um capítulo que dá ênfase na doutrina, no ensinamento. E no capítulo 7, a preocupação, no capítulo 6, a preocupação é com a prática. Então, Jesus começa dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Aqui a palavra justiça não é a mesma palavra para a justiça do versículo 20 do capítulo 5. Então, em 5:20 diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, a primeira coisa é que Jesus não está falando da mesma justiça. A justiça de Mateus 5:20 é a justiça de Deus, é a justiça do estado das coisas como devem ser. É aquela justiça que faz você ser aceito pelo que você é, não em si mesmo, mas em Jesus. É o estado da coisa, é como ela deve ser. E Jesus está dizendo, olha, a sua justiça, ou seja, aquilo que você deve exceder em muito. E é óbvio que se você é algo justo diante de Deus, o que você fizer vai ser aceito diante de Deus. Então, foi assim com Caim. Caim, não é certo que se procederes bem serás aceito. Se você for correto, o que você fizer vai ser aceito. No capítulo 6, a vossa justiça não é essa justiça. É uma justiça prática. Tem a ver não necessariamente com o que você é, mas com o que você faz. Então, a justiça própria do capítulo 6 tem a ver com coisas que você faz para Deus e que determinam se você é justo ou não para Deus. Se você está numa posição boa, se aquilo que você faz é correto, tem uma boa intenção, vai ser aceito por Deus. Então, cuidado com a justiça própria tem a ver com cuidado com as coisas que você faz para que elas não sejam algo da sua ideia, da sua cabeça. Algo que você acha que é certo. Algo que você julga correto fazer assim. Então Jesus fala sobre a justiça diante dos homens. Depois da vírgula, ele fala, com o fim de serdes visto por eles. Aqui, Jesus, ele entrou forte no coração das pessoas.
ele estava determinando qual era a motivação de algumas pessoas ao praticarem a justiça. O objetivo de algumas pessoas ao praticar a justiça não é a justiça em si, não é o ato em si, é como aquele ato vai promovê-lo. É como aquilo que ele está fazendo vai dar uma posição de destaque. Como ele pode ser visto ao fazer aquilo. E Jesus adverte a respeito disso. Cuidado para você, ao receber as coisas que você tem recebido, a palavra que você tem recebido, os encargos que você tem recebido, cuidado para quando você receber essas coisas e for fazer algo com isso, para você não fazer com a motivação errada. E aí ele termina dizendo, doutra sorte, não tereis galardão. A palavra galardão é a mesma palavra para recompensa, ela significa recompensa. Então, aqui nós temos já nesse versículo 1 o tema da nossa mensagem. A prática que vai ser resumida no desenvolvimento de Jesus, das palavras de Jesus é a oração, o jejum e as esmolas, a doação. Tudo isso está descrito aqui dentro de justiça. Cuidado com a justiça própria. São as práticas. E ele vai discorrer sobre as práticas nesses três tópicos. Oração, jejum e esmolas. Com o fim de seres vistos por eles, é a motivação. Porque eles faziam o que faziam. E por que você faz o que você faz? Eu gosto muito dessa pergunta. Por que eu faço o que eu faço? Ao longo da palavra, você pode ir tentando responder essa pergunta. Por que eu faço o que eu faço? Do jeito que eu faço? Por que eu faço assim? Aqui, é claro, o capítulo 6 fala de oração, jejum e esmolas. Mas a gente sabe que a prática da vida cristã, ela não se reduz, não se resume a essas coisas. A gente faz muitas outras coisas. Mas se a gente tem uma motivação boa para a oração, para a esmola, para o jejum, a nossa motivação para várias outras coisas talvez seja igualmente boa e a gente consiga passar no teste. Mas, à medida que eu for falando, vá considerando, por que eu faço o que eu faço? Por que eu posso orar por você? Por que eu peço para orar pelas pessoas? Por que eu prego o evangelho? Por que eu vim para cá? Pergunte-se sobre esse ato tão simples de estar aqui. Pergunte-se, aí no seu coração, por que eu vim para cá? Até o fato de vir para uma reunião precisa ser sondado pelo Senhor e isso precisa trazer luz para nós. Por que eu venho? Por que semana após semana eu estou aqui? Por que aqui? Por que você sentou nesse lugar? Sabe, coisas simples que se a gente perguntar e deixar Deus sondar, a gente pode acabar sendo exposto de uma maneira que a gente nunca imaginou. Por que eu faço o que eu faço? Jesus, ele sabe por que você veio. Jesus sabe por que você está aqui, ele sabe por que você está aí, nesse lugar que você sentou, aí. Ele sabe por quê, ele sabe. Então, antes de qualquer coisa, seja honesto o suficiente e não tente enganar o Senhor. Não engane a si mesmo, achando que está enganando o Senhor. Ele sabe. Por isso, abre o seu coração e deixe o Senhor sondar. E que o Espírito Santo ilumine o seu coração a ponto de você ser exposto para si mesmo e as suas motivações, ou de você ser exposto e se arrepender, ou de ser exposto e ficar aliviado. Graças a Deus, meu coração. Sabe, depois da luz do Espírito bater, porque às vezes, irmãos, nem sempre a gente vai se sentir acusado, tá? Às vezes você está bem diante do Senhor, sua intenção é boa, o Espírito passou por ali e falou assim, servo bom e fiel. Continua assim. Se você sentir isso, amém. Se não, vá abrindo seu coração e deixando o Espírito trabalhar e vai se arrependendo. E pensando o que pode ser feito para mudar essa condição, para mudar a sua motivação. Bom,
Eu gostaria de começar sobre a oração. Eu acho que é hábito já, cultura do CAIS, que vocês leiam antes, não é? É sugerido a leitura do capítulo antes da reunião. Eu não sei vocês, mas eu acho Mateus 6, e na verdade muitas coisas que Jesus fala, mas assim, especificamente aqui sobre Mateus 6, eu acho muito autoexplicável. Você tem essa sensação com Mateus 6? Eu acho autoexplicável. Eu acho que se a gente lesse o capítulo, eu poderia fechar a Bíblia e agora cada um vai falar sobre o que o Espírito Santo falou com você e seria uma mensagem maravilhosa. A leitura em si é fácil. Então, eu não quero inventar nada, prometo que eu não vou ficar dizendo, tentando interpretar. São palavras tão simples que Jesus disse que se eu for querer interpretar, talvez eu complique as coisas. Eu acho que Jesus foi claro o suficiente. Sobre oração, eu gostaria de, então, pincelar algumas coisas para você ir, para eu e você, a gente ir deixando Deus falar com a gente a respeito dessas coisas, né? Então, aqui no versículo 5 diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Então, Jesus já dá tem um grupo de pessoas que ora como se fosse um ator, como se estivesse no palco representando um papel. Porque a palavra para hipócrita aqui é nesse sentido de atuação. É uma pessoa que está representando uma cena. Então, ao orar, não seja um ator. Lembra que Jesus falou assim, olha, com o fim de ser desvisto. Com o fim de ser desvisto. Não façam as coisas para serem vistos. Então, Jesus, ele olhava para os fariseus e para os escribas e para os religiosos e falava assim, aquela oração ali, e Jesus, ele tinha condição de fazer isso. Aquela oração ali é a oração de um hipócrita. Já pensou no peso que Jesus tem para falar um negócio desse? Só Jesus para falar um negócio desse. No capítulo 7, Jesus fala, não julgueis, né? Para não serem julgados. Então, quando a gente for fazer juízo de alguma coisa, é bom a gente tomar cuidado, né? Jesus, ele tinha discernimento para falar, oração de um hipócrita. E a gente precisa tomar cuidado com quando a gente ora, qual é a motivação. E aí vem a motivação. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Então, o que você está fazendo? Orando. Mas por que você está orando? Lembra da pergunta? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu oro? Por que eu oro? Quando eu oro na reunião, por que eu oro? Eu oro porque o irmão pediu. Não é? E quando ele pediu, eu oro porque está todo mundo orando, já tipo assim. Né? Não está todo mundo orando. Eu oro porque a câmera me pegou. Ou eu fecho os olhos, né? Um alerta para a gente é mais ou menos isso. Isso é uma situação assim que deve alertar todos nós. Você está na conferência. Quantos de nós, né? Quantos já pegaram essa situação? Você está na conferência, aí está lá e tal, não sei o quê, aí a câmera pega. Não é? Por que a gente faz o que faz? Por que a gente levanta a mão? Por que você levanta a mão? Por que você canta de olho fechado? Por que você faz isso? Jesus sabe. Eu não sei e nem quero me meter a besta de saber. Nem preciso saber. Eu acho que isso é uma coisa entre cada um e o Senhor. Mas Jesus, sondando algumas pessoas, ele disse, ele só quer ser visto. E eu acho que a gente tem condição de fazer essa análise e concluir para nós mesmos. Eu fiz para ser visto. Se a gente for honesto, a gente vai reconhecer que acontece. E se é assim, e você foi visto e saiu bem na foto, e era isso que você queria,
Quando a foto é publicada, você recebeu o galardão. Era isso que você queria? Então, está aqui. Sair bem na foto. Quando você olha lá no perfil, no Geração Santa, Geração Final, aí você olha. Sair bem na foto. Já obteve a recompensa. Se você não está nem aí para a câmera, se você não está nem aí para a foto, quando aparecer, quando a foto for publicada, você, eita, me pegaram. Vai ser uma surpresa. Eu acho que a gente precisa considerar isso aqui, abrir, expandir e perguntar para nós mesmos e nos colocar diante do Senhor e perguntar assim, por que eu faço isso? Porque isso não vai mudar em nada a reunião, sabe, irmãos? Assim, essa consideração não muda em nada a reunião. Você está lá, e você orou ou não, você adorou ou não. Mas sabe, isso muda a sua relação com Deus, que se mantém superficial ou aprofunda. E mais, quanto mais profunda, maior a chance de você ter, da parte de Deus, um galardão. Esse é o ponto. A recompensa, ela vem para quem espera de Deus a recompensa. Se o que você espera é que um homem reconheça que você parece espiritual, quando ele reconhecer, essa é a recompensa. Se o que você espera é sair bem na foto, quando sair na foto, você recebeu a recompensa. Era isso que você esperava. Então, acho que a gente precisa tomar cuidado com isso, né? E Jesus fala para a gente entrar no quarto. Esse quarto, ele pode ser um quarto físico, literal. Ele pode ser, que seja. Naquele momento que a gente vai lá e tem a comunhão com Deus, devocional, você fecha a porta e não é incomodado por ninguém. Mas você pode estar numa reunião, numa conferência e você está em secreto. Você está num lugar íntimo. Porque o quarto, o que é o quarto? O quarto é o lugar íntimo da sua casa. Quando a gente chega numa casa, você chega pela sala, às vezes pela cozinha, você chega pela sala. E geralmente para chegar no quarto você tem um corredor. Você perpassa um caminho para chegar no quarto. E o quarto é um lugar íntimo. É uma recâmara. Não é? É um lugar mais exclusivo. O quarto é um lugar de intimidade. E você pode estar num momento e num ambiente de intimidade, mesmo estando em público. Você pode estar aqui e estar na sua recâmara com o Senhor. Você e o Senhor. Não estou desfazendo a ideia de que é bom. Não tem um filme lá, O Quarto de Oração? Você entra no quartinho, você e Deus. Mas imagina se a nossa oração, se toda vez que a gente fosse orar, a gente precisasse desse quarto. E a gente fica restrito, né? Só que a gente tem o Espírito. Então, o quarto pode ser esse ambiente espiritual que a gente entra e se fecha e de repente a câmera passou e você não viu, passou e você não viu. Eu não sei se você já teve essa experiência de por exemplo, estar ali no momento de louvor, você está ali cantando, tarará, e você está tão assim, que acabou e você está em pé, quando você olha, né, só está você em pé, aí você senta. Então, a gente precisa entrar no quarto. E ao fazer a oração, a gente ser honesto o suficiente conosco mesmo e reconhecer que Deus sabe de tudo que a gente precisa. Aqui Jesus diz assim, versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, aos gentios, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade. Antes que lhe peçais. Ele sabe. Ele é Deus. E Ele é Pai. Ele sabe. A gente que é pai, sabe. A Ana Júlia, quando quer alguma coisa, desculpa, né, Ana Júlia? Não tem jeito. É sim, não tem jeito. A Ana Júlia, quando quer alguma coisa, ela fica assim, ó. Não é assim? A gente que é pai sabe. Quer alguma coisa. E dependendo do contexto, já sabe o que quer. Geralmente envolve dinheiro. Né? Imagina Deus.
Deus sabe. Ele sabe. Então, na nossa comunhão com Deus, abre o verbo, fala tudo, sem reserva, só fala, porque Ele já sabe. Não precisa ficar dando volta, não precisa ficar achando, não precisa ficar inventando palavra, Ele sabe. E o impressionante, a gente vai ver mais para frente, é que Ele não apenas sabe que você precisa daquilo, como Ele está disposto muitas vezes a dar aquilo. Bom, então Jesus ele vai falar sobre a oração. Vou dar uma dica para vocês. Quando vocês forem orar, orem assim. E Ele deu 5 coisas para a gente pensar na hora de orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeira coisa, irmãos, é que Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Eu não sei, de verdade, assim, não sei como é que é a sua experiência com paternidade. Mas, seja lá qual for, Deus é a referência da paternidade. Se a sua experiência com paternidade não permite você conhecer Deus adequadamente, busque o conhecimento de Deus, para saber como que é ser um pai de verdade, como é ter um pai de verdade. E dependendo da visão, da experiência que você tem com paternidade, Deus vai ser uma pessoa má, Ele vai ser um carrasco, Ele vai ser uma pessoa dura. Mas Deus é bom. E Jesus, quando vai falar assim, olha, quando você for orar, ora assim. E eu me lembrei, pensando nessa mensagem, eu me lembrei do meu tio, pastor, quando ia orar, né? Ele orava assim, ó Deus do céu todo-poderoso. Ele fazia assim, a entonação era mais ou menos essa. Ó Deus todo-poderoso. Não, Deus é todo-poderoso. E aqui, santificado seja o teu nome, é você honrar o nome de Deus. Você reconhece que Deus, Ele é digno de ser honrado. Ele é digno de ser santificado. Ele precisa ser respeitado. Mas Ele é Pai. Um pai precisa ser respeitado. Mas Ele é Pai. E a paternidade é para ser algo bom, é para mostrar para a gente o amor, o carinho, a generosidade do Pai. E Jesus está dizendo, olha, Deus é Pai. E quando você for orar, se dirija a Ele como Pai. Pai, você é santo e eu reconheço isso. Essa é a primeira coisa. Na oração, você tem um Pai, lembre-se disso. Deus é Pai e Ele é santo. E você reconhece isso. Você sabe que é dele que vêm as coisas. Você sabe que Ele é capaz de dar, de fazer. Ele é santo, Ele é Deus e Ele é bom. A segunda coisa é, você tem um pedido para fazer, mas você confia no Pai. Faça-se a tua vontade. Sabe, Deus, eu tenho um pedido para fazer, mas eu confio mais na sua vontade. Tem algo que eu quero, mas talvez, e como Salomão orou, né? Eu sou como uma criança, eu não sei nem me conduzir. Me dá uma luz. Olha, eu quero isso. Mas qual é a sua vontade? A gente precisa ser específico, a gente precisa pedir. Deus, eu quero isso. Mas a gente precisa estar aberto para a vontade de Deus. E o meu pedido estar alinhado à vontade de Deus ou não. E se não, qual é a vontade de Deus? Eu quero me alinhar a ela. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como é feita no céu. A primeira coisa é reconhecer que Deus é Pai e Ele precisa ser honrado e reconhecido como Pai. A segunda coisa é alinhar o pedido à vontade de Deus. A terceira coisa, e aí entra algo específico, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente pode pedir coisas triviais, a gente pode pedir coisas do dia a dia, cotidianas, o emprego, o pão, a roupa, a cura. A gente pode pedir essas coisas. O pão nosso de cada dia é uma maneira de dizer que as coisas do dia a dia podem ser pedidas. Se você tem necessidade, peça. Ele vai dar. Jesus está orando
Jesus está ensinando a gente a orar pelo pão, pelo alimento, pelo sustento. Não é pecado pedir um emprego para Deus ou uma promoção para Deus. O pão de cada dia. Pode pedir. E perdoa as nossas dívidas. Perdoa-nos as nossas dívidas. Pedir perdão para Deus. Uma coisa que a gente precisa, na oração, reconhecer, e Isaías fala isso, olha, Jeremias, eu acho que é Jeremias que fala isso, que Deus, ele não está com a mão fechada. O ouvido de Deus não é surdo. Quando você fala, ele ouve. E a mão dele está estendida. Ele ouviu você e ele quer dar. Mas por que às vezes ele não dá? Não é porque ele é mau. É porque tem uma barreira, que é o pecado. Então, perdoa-nos as nossas dívidas. Senhor, me perdoa. Precisa de humildade para fazer isso, né? Diante de Deus a gente precisa se achegar dessa maneira. E o interessante é que é para pedir perdão, assim como nós temos perdoado. Aí aqui é algo assim, né? Dá para falar para Deus assim, Senhor, me perdoa. Sabe, eu tenho perdoado as pessoas. E eu queria que você me perdoasse. Qual é o nível de perdão que a gente tem liberado? Reflita a respeito disso. E por fim, não nos deixe cair em tentação. Deus nos guarda do mal. Me guarda do mal, me guarda do coronavírus. Deus, me guarda do ladrão, me guarda do acidente, vou fazer uma viagem. Me guarda. Deus, me guarda da tentação do pecado. Me guarda de cair nesse pecado. Me guarda de fazer algo que seja contra a sua vontade. Me guarda de cair em tentação. Seja lá qual for. Me guarda da tentação de pegar esse negócio que não é meu. Me guarda da tentação de querer fazer uma oração que apareça. Me guarda. 5 coisas. Deus é Pai, precisa ser honrado. A gente quer estar alinhado à vontade dEle. Pode pedir as coisas do dia a dia. A gente precisa pedir perdão e precisa pedir para ser guardado. Essas 5 coisas. Se a gente aprender a esses princípios, a gente vai ter uma boa experiência de oração. Amém? Sobre o jejum, o princípio é o mesmo. A ideia é a mesma. As pessoas, os religiosos, eles jejuavam e queriam aparecer. Desfiguravam a face, sempre para aparecer. Eu vou colocar o jejum junto com oração, como uma prática espiritual que a gente faz para fortalecer o nosso espírito, não é? Para abrir mão, às vezes a gente precisa se consagrar um pouco mais, e você quer abrir mão de alguma coisa para se consagrar um pouco mais, seja da comida, seja de alguma coisa que precisa dar um tempo ali para você se consagrar mais. Então vou colocar junto aqui com a oração, tá bom? Vou discorrer sobre o jejum. Eu quero entrar na outra metade de Mateus 6, que tem a ver com o dinheiro. A maneira como a gente lida com dinheiro. E aí, primeira coisa que Jesus fala, lá nos versículos 2 a 4, é sobre generosidade hipócrita. Quando ele diz assim, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Dar esmola é um sinal de generosidade. Essa pessoa aqui não tem problema de dar. Não tem escorpião no bolso dela. Ela dá. Só que ela dá em certas circunstâncias. Ela dá no momento em que melhor convém. Dá para aparecer. Faz questão de deixar claro, de alguma maneira, que ela oferta, que ela dá, que é generosa. E Jesus alerta a respeito disso. Então, aqui, dos 2 ao 4, a gente tem uma generosidade hipócrita. O objetivo, de novo, é ser visto, é ser reconhecido. É, de alguma maneira, alguém olhar para você e pensar que você é rico. Ou que você é generoso. Pode ser tanto do lado ruim, no sentido de você parecer que é rico e tem dinheiro, ou pode ser do lado da vaidade, de você transmitir uma imagem de piedoso, de quem ajuda. Né? Esse trecho, essa parte, tem essa questão da generosidade hipócrita.
você dá. Você faz questão de deixar isso claro para as pessoas. A segunda coisa é a avareza idólatra. Então você tem uma pessoa que é generosa, mas ela é hipócrita. Ela dá, mas ela quer ser vista. Ela dá, mas é um teatro. Ela dá, como naquele caso em que Jesus está lá, sentado na frente do gasofilácio, e ele vê as pessoas ricas indo e depositando grandes quantias. Só que elas davam do que sobrava. E provavelmente se encaixavam nesse perfil de dar para ser visto. Aí Jesus vê uma mulherzinha, chega e põe 2 moedas. Como quem não quer nada, vai lá e dá 2 moedas. E aquilo emociona Jesus. Então, nem sempre o dar, nem sempre o ofertar, nem sempre o ato generoso, a caridade, como Jesus também fala, né? Acho que é no capítulo 7. Muitos naquele dia vão dizer, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, etc. e tal. E Jesus vai dizer, não, mas eu não recebi. Quando você fez para ser visto, você já recebeu sua recompensa. Então, existe a generosidade hipócrita, mas existe a avareza idólatra. A avareza é idolatria. É uma redundância aqui. Então, você tem uma pessoa que dá e tem uma pessoa que segura. Ambas estão em pecado diante de Deus. Ambas serão reprovadas diante de Deus. Ambas são um exemplo de cuidado, de atenção, de alerta para nós. Cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado quando você for dar algo. E cuidado quando você não for dar algo. Porque nem sempre é para dar. Mas por que não é para dar? Quando não for dar, não está dando por quê? De novo, né? A pergunta tem que ficar lá. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu dou? Sabe, às vezes, nem está precisando. Mas eu sinto que eu preciso dar para eu tratar com o meu coração. Às vezes é dar para treinar o meu coração a não me apegar. Pode ser. Você sente que é idólatra, você sente que é avarento. Você sente que tem uma tendência. Então eu vou dar. Não, e quando eu vou dar escondido. Vou dar sem ninguém saber. Só eu e o Senhor. Eu vou dar uma oferta como eu nunca dei. Eu vou dar R$1.000 de oferta. Eu vou dar R$5.000, sei lá. Um valor para você, mas só você e Deus vai saber. E aí vai ter uma recompensa por causa do coração. Você e Deus. Quando a sua mão esquerda der, que a direita não saiba. Se a minha mão direita não pode saber o que a esquerda está fazendo, está dando, imagine os outros, muito menos, né? 19 a 21 vai falar sobre não acumular tesouro na terra, onde traça e ferrugem corrói, e onde ladrão escava e rouba. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, aqui é uma pessoa que quer ajuntar. É um avarento, é o pecado do amor ao dinheiro. Ele quer juntar, juntar, juntar. E aí, como na história de Lucas, a pessoa constrói os celeiros, vai juntando, juntando, juntando. Aí alguém chega para ele e fala assim, louco? Para que você está juntando? Que expectativa é essa em dinheiro? Por que esse amor todo pelo dinheiro? Quando você morrer, vão pedir a sua alma essa noite e o que você juntou vai ficar para quem? Você não vai levar. Essa questão do dinheiro, a gente evita falar nela, mas é um assunto para falar. Por que é um assunto para falar? Porque tem a ver não com o dinheiro em si, tem a ver com o coração. Quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando, na verdade, do coração. Então, eu não sei como é que você lida com o dinheiro. Não sei como é que é a sua relação de oferta, de doação, de ajudar o próximo, não só de oferta na igreja, mas de ajudar, de fazer ações sociais. Né? Vamos lá, fazer uma generosidade por meio de ação social. Né? Tem o CAI Social, que já teve várias investidas. Quando você participou do CAI Social,
Você foi um generoso hipócrita? Você foi um avarento, idólatra? Ou você foi a pessoa que deu com a mão sem a outra saber? Você deu esperando que a recompensa viesse do Senhor. Quando você doa, seja lá o que for. Isso é algo que a gente precisa considerar no nosso coração. E da maneira mais honesta possível, porque Jesus sabe. Isso aqui vai pegar muita gente. Porque Jesus sabe. Um parênteses a respeito disso, eu tenho a impressão, é só uma conjectura, de que o tribunal de Cristo vai ser o tribunal da nossa consciência. Eu acho que a gente sabe tudinho, a gente sabe. Eu tenho para mim que a gente sabe. No dia que a gente chegar assim diante do Senhor, eu acho que não vai precisar dele falar nada, só luz dele assim, ó, pá. Não precisa nem passar o filme, né? Que diz que vai passar um filme, né? Tem que diz que vai passar um filme, a nossa vida todinha assim no telão. Nem precisa, a gente sabe. Porque é o coração da gente. Então, e qual que é o perigo da maneira de lidar com o dinheiro? É que o dinheiro, ele é um Deus, é mamon, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir ao Senhor Jesus e ao dinheiro, e às riquezas, e a mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso não quer dizer que a gente não possa ser rico. O que a gente não pode é amar a riqueza. Tá? Pode ser rico, desde que você não seja idólatra, desde que você não seja avarento. Amém? E a parte final do capítulo, já indo para o final da mensagem, a gente tem algo que, na minha visão, quando eu li, eu vi assim, como Jesus fez as duas coisas. Como aqui, ele meio que misturou a oração com a lida com o dinheiro. Porque ele fala assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então, Jesus aí, ele vai fazer vai fazer o gancho e fechar o pacote. Ele diz, por isso vos digo. Sabe tudo isso que eu falei sobre oração, jejum e dinheiro? O que tem a ver falar sobre dinheiro, sobre dar esmola, junto com oração? Tem a ver que no dia a dia, e hoje ainda mais, sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Mas hoje, sei lá, muito mesmo. Bom, eu vou falar de hoje porque eu não sei como é que era no passado, né? A relação das pessoas com riqueza. Acho que o coração do homem sempre foi o mesmo, sempre deve ter tido essa ganância por riqueza, etc. Mas olha para hoje, como é a relação das pessoas com o dinheiro? Como que elas lidam com isso? E o quanto a maneira de lidar com riqueza, seja para atender necessidades básicas, como aqui comida e bebida e roupa, como isso afeta na sua comunhão com Deus. Como as coisas do dia a dia impactam o seu trabalho ou a falta dele, o aumento do salário ou o desemprego, afetam na sua comunhão com Deus. Como essas coisas mexem com a gente. Eu não sei o quanto vocês conseguem medir isso, porque eu não sei. Vou falar assim, né? Eu olhei para o Alex ali e fiquei pensando. Eu e o Alex. Vou pegar eu e o Alex como exemplo. A gente é pai, tem família. O Alex com certeza há mais tempo do que eu, mas eu já passei por uma situação de ficar assim, cara, e agora? Como que eu vou sustentar minha família? Não é, Alex? Cara, você fica assim, meu Deus, e agora? E aí você deita, e aquele negócio fica assim, eu não sei qual é o efeito no corpo que vocês sentem quando estão ansiosos, mas para mim sobe um gelo assim, ó. Eu posso estar em pé, deitado, de cabeça para baixo, é assim. Sobe aqui, aí abre assim. Às vezes aperta. Aí faz assim. Aí vem de novo.
um gelinho assim. É um negócio esquisito e é uma sensação horrível. E simplesmente vem na cabeça, não tem controle sobre esse negócio. Até eu desmaiar, dormir e acordar no outro dia sentindo o negócio. Porque, cara, eu tenho que... E agora? É um dinheiro, preciso de dinheiro, meu trabalho. Como é que eu faço? E isso afeta a disposição de orar. Afeta a disposição de buscar a Deus. Vai ficando fraco. Eu já senti isso. Vai ficando fraco, vai ficando desanimado. Você vai preocupando tanto naquilo. Você preocupa tanto com aquilo. E esquece que Deus é Pai. É como se, de novo, a Ana Júlia tivesse uma necessidade. E ela ficasse assim, cara, o que eu vou almoçar amanhã? Meu Deus do céu, será que tem... É como se fosse assim, será que tem comida na despensa? Será que tem arroz? Meu Deus, será que tem arroz? Será que tem carne? O que eu vou comer? O que eu vou comer no café da manhã? O que eu vou vestir? Gente, vai ter reunião. Eu vou vestir que roupa? Nossa, está chegando o final de ano. E a roupa? E o ano que vem? Ano que vem vou mudar, vai ter um uniforme. Será que já tem um uniforme? Aí, ela está pensando as coisas que não é para ela pensar. Olha como ela está se desgastando. Nesse exemplo que eu estou dando, olha como ela está se desgastando. Porque quem tem que pensar nessas coisas? Quem pensa e pode resolver essas coisas? Eu e a Sara. Eu já sei que ela precisa almoçar amanhã. Eu já sei que ela precisa de roupa, está crescendo. Agora parou de crescer um pouquinho o pé, né? Mas não parava de crescer o pé. Era um tênis, todo ano era um tênis. Mas nunca vi a Ana Júlia assim, ansiosa, porque os filhos não ficam. Quando você tem um pai que cuida, o filho não fica ansioso. Não. Ele só chega, como é que o filho chega? Ele diz, pai, preciso de outro tênis. Pai, preciso de outra roupa. Não é? E mesmo assim, como se a gente não soubesse. Porque a verdade é que a gente sabe. Agora, leva isso para o plano espiritual. Você acha que Deus não sabe do que você precisa? Antes mesmo que você peça. É o que ele diz aqui, olha. Aqui no 8, né? Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, não andeis ansiosos. Não precisa ficar ansioso, não precisa ficar agoniado, não precisa ficar nervoso, não precisa. Sabe por quê? Deus sabe que você precisa. Ele vai cuidar de você. Ele vai te dar algumas coisas sem você pedir. Outras Ele quer que você peça só para você poder demonstrar que confia. Não tem a ver com Ele, tem a ver com você. É uma experiência para você ter. Peça para poder estreitar o relacionamento. Peça para saber que quando você pede, Ele dá. Peça para poder expor o seu coração. Porque essa é outra coisa que acontece. O filho, ele sabe quando ele está em boas condições para pedir. Sabe ou não sabe? Sabe. Ele sabe quando ele está devendo. E ele sabe que quando ele está devendo é meio complicado chegar para pedir. É ou não é? O filho sabe. Só que não pedir porque sabe que não está em condição adequada, mais aproxima ou afasta o pai do filho? Afasta. Então, o que é melhor você, como filho, fazer para ter o que você quer? É melhor você reconhecer que está devendo, que está mal, que vacilou, vai lá, confessa, resolve. E quantas vezes... É porque a gente quando é filho, a gente não entende. Quando a gente vai sacar, a gente já é adulto. Mas é assim, ó, quando você chega para o pai e fala assim, pai, ó, é o seguinte, eu sei que eu vacilei, eu sei que eu andei pisando na bola, eu quero que você me perdoe por isso, e tal. Ô, meu filho, tá, não sei o que é isso, faz parte, não sei o quê. Pai, eu estava precisando disso aqui. Se a gente fosse esperto, era isso que a gente faria. Mas por que não faz? Porque o orgulho é o diabo. E ele não vai deixar você fazer isso, mas nunca que você vai reconhecer um negócio para o seu pai que seja para conseguir alguma coisa. E você acha que pai é bobo? Pai sabe dessas coisas, mas ele não se importa com isso. Vou dizer para você como pai, ele não se importa com isso. A gente que é pai, a gente quer dar. Mas tem que estar bem na fita, né? Já olhou para mim.
Quer dar. Como se não ganhasse as coisas, né? A gente que é pai, a gente quer dar. Você acha que Deus não quer dar? Você acha que Deus não quer dar o alimento para você? Você acha que Deus não quer dar comida para você? Não quer dar roupa para você? Não quer dar um emprego para você? Não quer dar o marido ou a esposa para você? Olha, tinha que tocar nesse ponto, né? Você acha que Deus não quer dar as coisas para você? Ele quer dar. Mas mais do que dar, Ele quer um relacionamento. Porque quantos pais com filhos, quantos pais acham que a relação de pai e filho é baseada em dar? E aí o menino chega na adolescência, rebelde, bravo. E o pai fala assim, meu Deus, eu não entendo esse menino, ele tem tudo. Mas não é isso. Sabe, Deus vai dar. A questão é, como que você está com Deus? Como está seu relacionamento com Ele? Você está bem com Deus? Esse é o ponto. E ele ainda fala, não se inquietem, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Os gentios é que procuram, os gentios, eles procuram essas coisas. Quem não é filho de Deus é que fica preocupado com isso, e tem que ficar mesmo. Mas você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, Ele vai cuidar de você, amém? Então ele diz o quê? Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Eu vou aplicar de novo na relação de filho. Sabe o que é? É assim, ó. Ajuda a arrumar a casa, cara. Faz a vontade do pai. Dá uma varrida. Arruma a cozinha, faz direito. Ajuda na comida. Aprendeu a fazer comida? Faz a comida. Ajuda o pai. Ajuda a mãe. Se você for um filho bom, você vai receber. Vai receber, fica tranquilo, vai receber. Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Não se inquietem com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. A ansiedade é a preocupação com amanhã. Só que Jesus ensinou a gente na oração do Pai Nosso o quê? O pão nosso de cada dia. Que nesse caso aqui é a oração do pão nosso, né? O pão nosso. E amanhã? Não. Eu vou dar o pão de hoje. Amanhã é outro dia. Eu creio assim que... Eu acho que qualquer um de vocês... Qualquer um de vocês poderia compartilhar algo assim. Todos vocês. Porque é prático. Tenho certeza que se você ler... E você poderia dar a sua contribuição. Falar não é o mais difícil. Expor a mensagem não é o mais difícil. Eu não falei muita coisa aqui. Não falei nada demais. Nosso desafio, meu desafio maior, não é dar essa mensagem. E o seu desafio maior não é ouvir essa mensagem. O nosso maior desafio é buscar praticar isso aqui. É fazer a justiça, mas não a justiça própria. O mais difícil é isso. A coisa toda é você buscar honestamente diante de Deus as motivações por que você faz as coisas. Porque você ora, porque você oferta, porque você prega, porque você canta, porque você vem, sabendo que a motivação vai determinar, em certa medida, a sua recompensa. Se você espera ser visto, reconhecido aqui, quando isso acontecer, você não precisa esperar que mais nada seja dado para você. E eu tenho certeza, irmãos, que vale muito mais a pena receber algo do Senhor, na eternidade que seja, do que o louvor, o reconhecimento, a glória de algum homem, quem quer que seja. Não é? Nós estamos fazendo as coisas para a eternidade. Estamos fazendo as coisas para receber de Deus o louvor. Amém? Que Deus abençoe, abençoe você, abençoe o seu coração. Deus ilumine mais o seu coração. Incomode, ilumine assim, ó,
e faça você ver as coisas que precisam ser tratadas e resolvidas. Amém? Vamos continuar orando? Vamos continuar ofertando? Vamos continuar fazendo as coisas, só que com essa luz agora em cima. Porque eu estou fazendo isso? Deus, eu quero fazer da melhor maneira. Eu gostaria de... Nós vamos cantar mais uma canção antes de terminar a reunião e ir para as outras partes. Mas eu gostaria de, antes da gente cantar, eu queria que você tivesse um tempinho aí, você e o Senhor, fechasse seus olhos e fizesse a oração mais não hipócrita que você pudesse fazer. A oração mais transparente, mais aberta, com o coração aberto para o Senhor a respeito dessa palavra. Amém? Senhor Jesus.